Existe um tipo de dor que quase ninguém leva a sério. É uma dor silenciosa, elegante até a dor de quem entende demais. Pessoas inteligentes raramente sofrem por falta de informação. Elas sofrem porque veem cedo demais. Percebem padrões antes que se revelem. Antecipam finais antes que comecem. Sentem rachaduras onde os outros ainda chamam de amor. E isso cansa. No amor, essa lucidez pesa ainda mais. Porque amar, em algum nível, exige a capacidade de se enganar um pouco. Exige acreditar que desta vez será diferente, que o outro vai mudar, que a promessa não é apenas uma repetição bem ensaiada do passado. Mas quem pensa demais não consegue desligar esse radar interno. Quem sente demais não consegue fingir que não viu. Talvez você conheça essa sensação. Estar com alguém e ao mesmo tempo já estar só. Não por falta de afeto, mas por excesso de consciência. Você ama, mas vê. Deseja, mas entende. E enquanto o outro se entrega à fantasia, você carrega o peso da realidade. Então surge a pergunta que quase ninguém tem coragem de fazer. E se o seu sofrimento não for fraqueza emocional? E se não for trauma, nem carência, nem falta de autoestima? E se for simplesmente lucidez demais para um amor que exige cegueira? Carl Jung acreditava que a consciência, quando cresce além do que o ego consegue sustentar, deixa de proteger e começa a ferir. A inteligência raramente é o problema que as pessoas pensam que ela é. O problema não está em saber pouco, mas em saber demais, cedo demais, profundamente demais, sem descanso. Pessoas inteligentes não apenas pensam, elas observam enquanto pensam, o analisam enquanto sentem. E no amor, isso cria uma fratura quase imperceptível. A experiência deixa de ser vivida por inteiro e passa a ser constantemente interpretada. Carl Jung chamava isso de inflação da consciência. Quando a mente se expande além do que a vida emocional consegue acompanhar, algo se rompe por dentro. A pessoa não está desconectada do mundo, ela está conectada demais. Vê intenções por trás dos gestos, padrões por trás das palavras, finais possíveis escondidos em começos aparentemente promissores. No amor, essa hiperconsciência cobra um preço alto. Enquanto o outro sente e reage, a pessoa lúcida calcula, compara, antecipa. Não por frieza, mas por excesso de percepção. Ela ama, mas ao mesmo tempo observa o próprio amor acontecer, como quem assiste a um filme sabendo o final. E a espontaneidade, que é o solo onde o vínculo cresce, começa a morrer sufocada. Cada gesto passa por um filtro interno. Cada silêncio é analisado. Cada mudança de tom vira um sinal. Não há entrega total, porque a mente nunca desliga completamente. É aqui que muitos se confundem. Acreditam que estão protegendo o coração sendo racionais, atentos, conscientes. Mas o que ocorre, na prática, é o oposto. A consciência excessiva impede a presença. E sem presença, o amor se torna uma simulação bem pensada, porém vazia. Jung dizia que a consciência é uma luz necessária, mas, quando intensa demais, ela cega. O amor não nasce da vigilância constante, mas de um certo abandono momentâneo. E para quem vê demais, abandonar-se parece perigoso demais para ser permitido. Não há incapacidade de amar, mas a dificuldade de se perder, ainda que por instantes, dentro da experiência. Quando Carl Jung falava de projeção, ele não estava falando de ingenuidade. Ele estava falando, sobretudo, de sofisticação psíquica mal direcionada. Pessoas inteligentes não projetam por falta de consciência, projetam porque possuem um mundo interno rico demais para ficar contido apenas nelas. Ideias, imagens, significados, perguntas sem resposta. Tudo isso precisa de um lugar para pousar. E no amor, esse lugar costuma ser o outro. Jung dizia que não nos apaixonamos por pessoas, mas por imagens psíquicas. Por aquilo que o outro desperta, simboliza ou promete completar. Quanto mais profunda é a mente, mais complexa é a projeção. E aqui reside o perigo silencioso. A pessoa inteligente não vê apenas quem o outro é, ela vê quem ele poderia ser. Vê camadas, potenciais, histórias não vividas. Acredita que ali existe uma profundidade rara, uma conexão fora do comum, uma espécie de encontro que não acontece por acaso. Mas o que muitas vezes está acontecendo não é encontro, é transferência de sentido. O outro vira tela onde se projetam ideias de salvação emocional, redenção existencial, pertencimento tardio. E isso não nasce de carência simples. Nasce de uma fome mais sutil, a fome de que a vida finalmente faça sentido através de alguém. Jung alertava que quanto mais inconsciente é a projeção, mais intensa
diferença é a paixão. E pessoas inteligentes, paradoxalmente, podem ser profundamente inconscientes nesse ponto, não por ignorância, mas porque acreditam que compreender elimina o risco. Não elimina. A projeção amorosa cria uma assimetria perigosa. Você se envolve com alguém real, mas se relaciona com algo simbólico. O outro se torna portador de um significado que ele nunca pediu para carregar. E quando falha, porque sempre falha a queda, não é apenas afetiva, é existencial. É assim que pessoas inteligentes se perdem no amor. Não porque amam demais, mas porque depositam no outro uma tarefa que pertence à própria individuação. Esperam que o vínculo resolva o vazio, organize o caos interno, confirme que a vida valeu a pena. Mas Jung era claro: quando projetamos demais, deixamos de ver o outro e deixamos de ver a nós mesmos. O amor então deixa de ser encontro e se torna armadilha. Uma armadilha sofisticada, silenciosa, quase bonita, mas ainda assim uma perda de si. Existe um ponto, geralmente depois de algumas perdas profundas, em que algo muda. Não é esperança, também não é cinismo, é uma espécie de cansaço lúcido. A pessoa inteligente começa a perceber que não sofre porque ama errado, mas porque ama se traindo. Traindo o que viu, traindo o que sentiu desde o início, traindo aquela intuição silenciosa que sempre avisou: isso não vai sustentar quem você é. Amar sem se trair exige renúncia. E essa é uma palavra que o mundo moderno odeia. Renunciar não é desistir do amor, é desistir da fantasia de que o amor vai te salvar de si mesmo. É aceitar que nenhum vínculo vai preencher aquilo que pertence ao seu próprio processo interno. Jung chamaria isso de maturidade psíquica, o momento em que a projeção começa a ser retirada do outro e devolvida ao lugar certo, à própria consciência. Quando isso acontece, algo curioso surge. O amor fica menos intenso e mais real, menos dramático e mais verdadeiro. Você para de amar esperando redenção e começa a amar oferecendo presença. Presença é estar sem tentar corrigir o outro, sem tentar transformá-lo em símbolo, sem exigir que ele carregue o peso do seu vazio existencial. Aqui, a lucidez deixa de ser inimiga. Ela não precisa mais ferir, ela passa a proteger. A pessoa madura não se ilude achando que o amor será leve o tempo todo, mas também não aceita mais sofrer por negação de si. Ela entende que amar é um risco, não uma missão sagrada de autossacrifício. E talvez essa seja a virada mais difícil para pessoas inteligentes. Aceitar que profundidade não exige sofrimento constante, que intensidade não precisa ser sinônimo de dor, que ficar só, às vezes, é mais honesto do que se adaptar a vínculos que pedem silêncio interno. Amar sem se trair é escolher relações onde você não precisa se diminuir para caber, onde a lucidez não é vista como frieza, onde o silêncio não é abandono, mas respeito. Esse tipo de amor não é espetacular, não rende histórias épicas, mas preserva algo raro, a integridade da alma. E para quem pensa demais e sente demais, isso já é muito. Talvez essa seja a verdade mais difícil de aceitar. O amor não veio para nos salvar, veio para nos revelar. Revelar onde ainda projetamos demais, onde ainda esperamos que o outro nos devolva um sentido que nós mesmos abandonamos, onde ainda confundimos intensidade com destino e sofrimento com profundidade. A dor, nesse contexto, não é uma falha de caráter, não é imaturidade emocional e tampouco prova de que algo está errado com você. Muitas vezes, ela é apenas o efeito colateral da consciência, de enxergar mais do que gostaria, de sentir além do que o mundo suporta sentir. Carl Jung dizia que não há despertar sem dor, porque toda a ampliação da consciência exige a perda de ilusões que antes nos protegiam. E perder ilusões dói, mas também liberta. Quando você para de exigir que o amor resolva a sua existência, algo se reorganiza por dentro. Você sofre menos por expectativa, escolhe melhor, tolera menos o que te apaga e começa a perceber que a verdadeira liberdade não está em ser amado, mas em não precisar se abandonar para ser aceito. Talvez o destino de pessoas inteligentes no amor não seja a felicidade romântica vendida por aí. Talvez seja algo mais sóbrio, mais silencioso e mais raro. Uma paz que nasce da lucidez, uma dignidade que não implora por sentido, uma liberdade interior que não depende de promessas. Se esse vídeo colocou palavras em algo que você sempre sentiu, mas nunca conseguiu nomear, então você não está sozinho. E este canal existe exatamente para isso. Para pensar sem anestesia, sentir sem maquiagem e encarar a verdade com respeito. Se inscreva não por esperança, mas por lucidez.